Olá, sejam bem-vindos ao curso Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Nesta primeira videoaula, vamos conversar sobre o tema Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes com a professora Leila Paiva. Ela falará sobre direitos humanos, formas de violação e desafios. Confira a seguir. Olá, vamos começar então a falar sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes numa perspectiva de direitos humanos. Falar de direitos humanos é, sobretudo, entender o que esse conceito quer dizer. Além do conceito, nós também podemos dialogar com o número de direitos humanos. Quantos direitos humanos nós temos no mundo? São iguais para o mundo todo? No Brasil isso é diferente? Vamos falar sobre isso então e qual a importância disso para enfrentarmos a violência sexual contra crianças e adolescentes. A Organização das Nações Unidas, ela elabora 30 e chama a atenção para 30 direitos. É claro que isso atende a várias realidades no mundo. No Brasil, nós costumamos falar sobre direitos humanos até numa visão equivocada desse termo. Por que isso? Quando surgem os direitos humanos, eles surgem no momento depois das duas grandes guerras mundiais. As pessoas estavam literalmente mutiladas. Então, claro que direitos humanos, naquele momento, foi mais associado à integridade física. No Brasil, também nós começamos a discutir direitos humanos durante o período de ditadura militar. Isso fez com que a gente também associasse o termo a pessoas privadas de liberdade. Mas, na verdade, direitos humanos dizem respeito a muito mais. Por isso, nós falamos em 30 direitos humanos. Direito à liberdade, direito à saúde, direito à educação, direito à integridade, direito à propriedade, direito de ir e vir, né? Direito de migrar de um país para o outro. Então, por que falar de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes sob uma ótica de direitos humanos? O enfrentamento da violência sexual, ele tem que ser feito de forma multifacetada, porque a violência sexual é um fenômeno multifacetado, ou seja, ele tem várias faces, ele tem vários rostos no Brasil. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual têm uma diversidade enorme, de acordo com seu território, raça, etnia, localização da violência, né? E o tipo de violência, sobretudo, se é abuso ou se é exploração sexual. A ONU enumera 30 direitos humanos, não por acaso, porque a gente precisa olhar a questão dos direitos humanos de forma muito ampla. Então fala-se de direito à saúde, direito à educação, direito à assistência, direito à territorialidade, direito a migrar, né? E quando a gente fala de enfrentamento à violência sexual, a gente está falando também disso, porque muitas crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, elas já são credoras de um desses 30 direitos que a ONU assim enumera. Estão fora da escola, ou estão negligenciadas por sua família, ou não tiveram um tratamento ou um olhar adequado na saúde. Por isso é importante falar de violência sexual numa ótica de direitos humanos. Então, qual é o conceito de direitos humanos nesse sentido? O conceito de direitos humanos, ele não é um tema pacífico, nem na doutrina, nem na legislação nacional ou internacional. Vocês vão ver aí na leitura do texto o quanto esse tema é dialogado, é discutido e até o quanto nós temos várias posições que são completamente diferentes. Mas para a ONU, o conceito de direitos humanos é a normatização de todos os direitos das pessoas no mundo. Ele tenta, então, englobar qualquer direito. Tanto que, em determinados momentos que a gente faz uma pergunta, o que é direitos humanos para você, no meio da rua, as pessoas dizem direito de ir ao banheiro, direito de tomar banho todos os dias, né? Direito de ser feliz, que é uma discussão muito grande hoje no mundo, direito de ter paz, né? E o que é que isso tem a ver com violência sexual? Tem a ver com violência sexual porque as características principais desses direitos humanos são a indivisibilidade e a universalidade. Indivisibilidade porque eles não podem ser divididos. Esses 30 direitos que são enumerados pela ONU, que vocês encontram aí no texto, em todos os sites da ONU, eles têm que ser garantidos de forma conjunta. Todos eles têm que ser disponibilizados para as pessoas no mundo. E eles são universais porque não existe um ser humano diferente do outro que não tenha um direito desse. Todos os seres humanos no mundo são sujeitos de direitos de todos esses direitos que estão previstos pela ONU.
É claro que nós estamos falando de algo muito novo. No Brasil, por exemplo, eu costumo citar essa figura que você está vendo, que é um jantar no século XVIII de brasileiros, que foi retratada por Debré, que era um artista à época, que ele retrata completamente a invisibilidade de crianças e adolescentes. Você vê que, por exemplo, é um casal que não é tão novo, deve ter filhos, mas eles não aparecem no jantar. Eles não jantavam com os adultos. Eles não apareciam na história. As crianças que você vê aí são duas crianças negras que são tratadas, inclusive, como animais domésticos. Daí a questão da indivisibilidade dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Hoje, depois das novas normativas nacionais e internacionais e das dimensões de direitos humanos, as várias dimensões que a ONU cria, o que aparece aí no nosso vídeo, você vai ver que, a partir dessas dimensões, a gente consegue, então, garantir que todos esses direitos cheguem a crianças e adolescentes. Nós temos 5 dimensões de direitos humanos que precisam ser aprofundadas, mas precisam ser garantidas de forma igual, todas ao mesmo tempo. Além disso, esses 30 direitos humanos não são só de crianças e adolescentes, claro. Eles falam de adultos e crianças. Por que é importante a gente conhecer esses 30, que inclusive estão enumerados pela ONU, e nós trazemos aqui para você conhecer? Direito à educação, saúde, assistência, moradia, proteção e etc. Porque crianças e adolescentes são seres humanos que têm todos esses 30 direitos que estão garantidos pela ONU, mais alguns direitos pela sua condição de pessoa em desenvolvimento. É o caso, por exemplo, que a gente tem acabado de discutir no Brasil, o direito a brincar. O direito a brincar, ele está garantido para os seres humanos como um todo, de forma diferente, com um conceito diferente. Ele fala de direito ao lazer. Para crianças, a gente fala, não, é muito importante ter o direito de brincar. É muito importante que a criança tenha esse tempo, né, para brincar, para se desenvolver e, inclusive, para ser mais criativo. No que diz respeito à sexualidade, nós também chamamos a atenção para um direito humano fundamental, o direito humano ao desenvolvimento sexual saudável. Para crianças e adolescentes, isso é fundamental porque muitas vezes as crianças precisam brincar com sexualidade, entender melhor isso, perguntar, dialogar, e os adultos não entendem que isso é um direito da criança, que ela é um ser em desenvolvimento e, portanto, precisa ter esse momento protegido pelos adultos. Por vezes, isso é confundido como alguma reação à sexualidade, uma reação equivocada, e não é. As crianças vão sim perguntar sobre isso, elas vão falar sobre isso, e a lei diz que nós adultos temos que garantir esse desenvolvimento de forma protegida. No Brasil, esses direitos humanos estão garantidos tanto na Constituição Federal, no seu artigo 227, de crianças e adolescentes especificamente com prioridade absoluta, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que também enumera vários direitos, inclusive o direito à participação. Para nós, isso também é fundamental. Quando dialogamos sobre direitos humanos de crianças e adolescentes e enfrentamento da violência sexual, nós também temos que garantir que essa criança, a sua realidade, ela seja considerada ao construirmos a solução para essa violência. Como é que isso aconteceu no Brasil? Por exemplo, nós temos os canais de denúncia. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, ele é um disque nacional e gratuito. Por que gratuito? Porque a criança tem que ter acesso a um número pequeno e ela não pode pagar por esse serviço. Então, o canal que foi construído no Brasil para que nós tivéssemos notícias das violências sexuais, das violações de direitos, ele tinha que ser um número pequeno, curto e acessível. Como nós falamos, o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes, ele é multifacetado, ou seja, ele tem várias faces. A sua solução também tem que ser construída a partir de vários olhares. Por isso chamamos atenção para alguns temas que precisam ser dialogados na hora de pensar o enfrentamento dessa violência. Gênero, raça, etnia, territorialidade. Isso tem realmente relevância? Tem. Os dados demonstram que, por exemplo, mais de 80% das vítimas de violência sexual com menos de 18 anos, ou seja, crianças e adolescentes, são meninas. Essa é uma questão de gênero, clara no Brasil. A questão cultural também está presente, porque nós estamos falando de um modelo de masculinidade que acredita que o sexo pago com crianças e adolescentes é possível, não é ilegal, ou ainda aceita fazer alguma coisa legal. Esses vários temas
também nos levam a chamar toda a população para enfrentar a violência contra crianças e adolescentes. É claro que alguns profissionais, como profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da assistência, eles têm um olhar diferente, eles têm uma obrigação legal de denunciar quando notam qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, sobretudo a violência sexual. Mas essa responsabilidade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, ela é da sociedade, do Estado e da família. Portanto, todos nós, enquanto sociedade, enquanto exercício de cidadania, temos que ficar intolerantes diante da violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa é uma obrigação prevista nos documentos internacionais que nós já vimos e na legislação nacional. Denunciar é uma obrigação, é uma condição para uma sociedade que exercite a sua cidadania. Por isso é tão importante entender que criança e adolescente têm os mesmos direitos que nós adultos. Além disso, o direito de ser protegido por toda a sociedade. O governo federal e os governos estaduais e municipais têm criado mecanismos de comunicação entre a população e o poder público para proteger essas crianças e adolescentes. Quais são esses canais? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, é um disque de denúncia nacional, funciona 24 horas, é gratuito e a denúncia pode ser feita de forma anônima. Nós temos os conselhos tutelares nos municípios. Nos 5.575 municípios do Brasil, nós temos conselhos tutelares. Eles podem ser procurados diretamente ou por seus telefones para que a denúncia chegue ao poder público. E a outra novidade que é muito importante hoje é o aplicativo Proteja Brasil. Ele pode ser baixado em qualquer smartphone e georreferenciado. Você vai saber qual é o mecanismo de proteção que tem perto de você para exercer a sua cidadania e, portanto, denunciar os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Tanto a violência sexual intrafamiliar, como aquela que acontece nas ruas. Como nós vimos, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, independentemente de onde elas estejam e quem sejam. As várias dimensões de direitos humanos dão conta, então, que nós precisamos estar alertas para proteger esses direitos em qualquer lugar. Na nossa comunidade, na escola, na saúde, na assistência, na família. Esse é um alerta importante para todo mundo que está fazendo esse curso. De alguma forma, na minha atividade profissional, eu preciso conhecer bem esses direitos e saber se eles estão sendo respeitados. Também na minha atividade cotidiana, nas minhas relações, eu preciso estar alerta para saber se os direitos de crianças e adolescentes no Brasil estão sendo respeitados. A outra questão é se a violência sexual é ou não um problema na minha comunidade. Se as pessoas aceitam a violência sexual, ela não pode ser aceitada, ela tem que ser denunciada. Conhecer é a melhor forma de proteger crianças e adolescentes, que são sujeitos de direitos no Brasil e no mundo por normativas internacionais. Hoje você acompanhou a primeira videoaula do curso Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Nesta aula inicial, você viu o conteúdo ministrado pela professora Leila Paiva sobre o tema Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Na segunda videoaula, trataremos do direito da criança e legislação com o professor Fernando Luiz. Você pode acessar todo o conteúdo do curso no site fdr.org.br/UANI. Eu lembro que as inscrições ainda estão abertas. Obrigada pela atenção e até a próxima.